Programa Saúde na Escola. Olá a todos! Estamos novamente aqui para o momento de formação do programa Saúde na Escola. Eu sou Carla, professora da Secretaria de Educação, e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a saúde visual, a saúde auditiva e a saúde bucal. Eu tenho aqui a pedagoga Raquel e a pedagoga Adriane e elas vão estar conversando conosco um pouquinho hoje. Olá pessoal, é uma satisfação estar aqui, participando desse momento. Espero que a gente possa estar contribuindo, com algumas informações e eu agradeço o convite. Olá, Adriane, pedagoga do Semai Sudez. Agradeço o convite e espero estar contribuindo aí nessa conversa. Muito obrigada. A gente vai conversar um pouquinho então com a Raquel. A Raquel é pedagoga e atualmente ela está na direção do Centro Municipal de Atendimento de Educação Especializado, área visual. Raquel, eu gostaria de fazer algumas perguntas e que você colocasse, para os nossos participantes, nossos ouvintes, qual que é o trabalho desenvolvido no SEMAI área visual, Quais são as crianças, quais são os estudantes que são atendidos no centro, como se dá o ingresso, enfim, que você falasse um pouco do trabalho que é realizado. Ok, então, vamos lá, é bastante coisa, gente. Atualmente, nós atendemos próximo de 60 crianças, entre elas da educação infantil, que estão matriculadas em CMEIs, e as crianças do ensino fundamental até o 5º ano, da rede municipal de ensino. Somente da rede municipal. A gente sempre, esses atendimentos acontecem em contraturno, então elas frequentam o ensino regular, no período normal delas, e no contraturno elas vão para o SEMAI AV, que a gente chama de SEMAI AV. Através do transporte, a gente tem o transporte público que faz essa ligação, porque a gente recentemente a gente mudou de endereço, a gente tem os programas, são vários programas, desde o apoio pedagógico, que vem auxiliar lá nas questões pedagógicas do ensino regular. A gente conta com a professora itinerante, que faz a ponte, com as pedagogas das escolas regulares e com as próprias professoras. Então, é feito um intercâmbio, de informações. Algumas professoras que têm a necessidade de estar em conversa mais constante são formados grupos de WhatsApp, visitas em loco, sempre que necessário. Algumas crianças precisam mais do que outras, então é feito esse apoio constante nas escolas. A gente tem também no SEMAI o programa de consciência corporal, que são atividades relacionadas ao equilíbrio, movimento, que é algo mais que é oferecido, no SEMAI AV. Também contamos com a tecnologia assistiva, aos alunos que participam do SEMAI AV contam também com esta modalidade. Temos também a produção de material para aqueles alunos que apresentam baixa visão, e também cegueira.
Como funciona? Como que é isso? Os professores do ensino regular, eles enviam antecipadamente, né, os conteúdos, as tarefas, tudo que será utilizado durante a semana para ser ampliado, né, para ser produzido para essa criança. Então, a pauta ampliada para os cegos, materiais concretos, a produção em braille, né? Então, tudo isso é feito na produção de material. Né? A gente tem as professoras especializadas que tomam conta desse setor, né? Então, é uma questão bem produtiva, assim, bem séria, que a gente vê a questão da diferença que quando mandado com antecedência esses materiais para ser produzido, que o aluno lá no ensino regular, ele faz o acompanhamento em tempo real, junto com os seus colegas, né? Não fica atrasado, né? Ele fica com o seu material ampliado ali, ou a questão quando é em braille, né? E também a gente tem o programa Olhar Araucária, que o que é isso? São as triagens, né? Então, a gente tem uma professora especializada onde ela realiza as triagens. Então, é feito o agendamento diretamente com as diretoras do ICMEIs, né? Elas entram em contato com o ICMEIs, onde tem as turmas de Infantil 5, né? ICMEIs e agora escolas também, que tem as turminhas, né, do Infantil 5, é feito esse contato e é feito essa triagem, né? Onde o que acontece? Quando é detectado alguma situação onde a professora percebe algum sinal de alerta, é encaminhado para consulta oftalmológica, para as unidades básicas de saúde, né? Ou para consulta particular, no caso dos pais que têm convênio de saúde ou que querem pagar a consulta particular. 2 dias por semana, a professora atende, também através de agendamento, lá do SEMAI. Então, as escolas onde os professores, os pedagogos percebem algo, um sinal de alerta em alguma criança fora da turma do Infantil 5, né, pode ser crianças menores ainda, turmas do Infantil 4 ou 3 até, ou crianças maiores, aí é encaminhado, né, feito contato, e as famílias levam até o SEMAI, né, 2 dias por semana, onde a professora está disponível para fazer essas acuidades, né, que a gente chama de teste visual. Alguns confundem com consultas. Na verdade, não são consultas, são testes, né, porque nós somos professoras, né, da área pedagógica. A gente faz uma triagem e encaminha para o oftalmo. Aí a pergunta que você me fez, como que é feito o ingresso, né, para a matrícula, é feito através do laudo oftalmológico, né, onde o oftalmo descreve a patologia, faz as indicações, e aí é feita uma triagem, né, passa diretamente pela Secretaria de Educação e os casos chegam até nós. Então, as matrículas não são feitas diretamente no centro, elas passam pela Secretaria de Educação, né, por uma equipe, e aí os pais são encaminhados lá para o SEMAI, já com um documento já para ser feita a matrícula, né? E aí a gente faz todo o acompanhamento, essas crianças que são atendidas por nós, a gente sempre incentiva a família de estar acompanhando essas consultas, né? Porque às vezes vem o laudo lá, retorno em 3 meses, retorno em 6 meses, retorno em 1 ano, então é bem diversificado. Então isso a gente cobra da família, a gente acompanha, porque é bem sério, eles têm que fazer esse acompanhamento, né? Dependendo cada patologia, cada caso é um caso, né? E é isso que é feito, né? Sobre o transporte eu já comentei, né? A gente se mudou recentemente, as crianças têm o transporte, fornecido o transporte, né? E eu acho que é isso. E eu tenho alguns sinais de alertas e sintomas aqui para deixar para a população, para quem está assistindo, para os professores, pais, familiares. Isso é muito importante, né? Posso fazer a questão dos sinais de alerta. Isso. Eu só queria, só esclarecendo um pouco, né? Quando a Raquel coloca a questão da acuidade visual, lembrando assim, as crianças alfabetizadas, essa acuidade visual, me corrija se eu estiver errada, são as letrinhas, eles vão estar identificando as letrinhas.
E quando a criança é menor, né, o nível 4, Fundamental 4, Fundamental 5, aí são figurinhas, é isso? Isso, Raquel? nós temos 2 tipos de tabela. Né? Uhum. Então a tabela na verdade a tabela de Snellen, né, que a gente chama, tem a letrinha E, elas têm as posições. Então a criança vai dizer direita, esquerda, cima ou abaixo, né? E para as crianças menores tem as figuras. Então as figuras fáceis que elas conhecem, né? E aí é fácil de detectar, porque, né, há uma distância X ali, se ela não consegue detectar, dizer que figura que é um sintoma que ela não está conseguindo enxergar. E assim, pode acontecer de casos que a criança até sabe, não identifica, pode acontecer situações que a gente fica em dúvida. Na dúvida, a gente encaminha para o oftalmo, sim, porque ele é o especialista, ele é o profissional, né, que tem a competência para fazer os exames mais profundos, para fazer, né, ele tem toda uma experiência, aí ele vai fazer exames, não são testes, né? Então é o especialista que vai tratar disso. É bom assim a gente estar esclarecendo, né, como a Raquel falou. Não é exame, né? O exame é a função do médico, mas na unidade educacional são os testes para poder fazer esse encaminhamento, né? Vamos lá aos sinais de alerta, então? Sim, e esses sinais de alerta, qualquer pessoa, né, pode ficar atenta e pode estar percebendo e descobrindo alguma coisa mais grave através desses sinais de alerta aqui, que são questões simples, assim, né? Então, prestem atenção se vocês perceberem alguns desses sinais, né? Lacrimejamento, principalmente durante ou após realizarem atividades que exigem esforço visual, né? Então, começou a lacrimejar muito após uma leitura ou fazer uma atividade, é um sinal de alerta, né? Por exemplo, como ver TV, ler, desenhar, né? Entre outros. Olhos vermelhos, secreção constante, né? Purgação, crosta nos cílios, né? Dores de cabeça, visão dupla. A criança não vai te dizer se você está com visão dupla, mas os maiores, né, já conseguem detectar e falar isso, né? Desvio ocular, né, que a gente chama o estrabismo, né? Olhinho torto, né? Então também é uma preocupação que tem que ter. Aperta ou arregala os olhos para enxergar melhor. Aproxima-se muito da TV ou aproxima-se muito do papel para ler, né? Também tem que ficar atento a isso. Aproxima-se muito da TV, já falei. Necessita afastar os objetos do rosto para ler melhor. Isso daí é o caso mais da melhor idade, né? Que começa. Então tem que procurar um oftalmo. Inclinação da cabeça, fotofobia, né? Entortar a cabeça. Fotofobia é sensibilidade à luz, né? Então essa questão da sensibilidade à luz também é uma questão que deve ser levada em conta. E é isso, gente. Eu vou passar aqui, vou comentar o endereço, né? O nosso endereço. A gente está situado na rua Luiz Franceschi 963, no bairro Tomás Coelho. O nosso telefone é 3614-7808. Obrigada, espero que tenha contribuído, né, com essas informações. Qualquer coisa a gente está à disposição, né, para maiores informações. Muito obrigada. Obrigada, agradeço, né, a Raquel. Vamos conversar um pouquinho agora com a Adriane. A Adriane, ela atua como pedagoga no SEMAI Surdez, né? E aí eu gostaria de, mais ou menos seguindo, né, o pensamento, qual é o trabalho desenvolvido, qual é o público atendido, né, essa questão de matrícula, sinais de alerta, em relação à questão auditiva. Ok, então vamos lá. Nós estamos hoje, né, no Complexo Educacional da Araucária, CEAR, né, vizinhos do SEMAI Visual, certo? Ali no Tomás Coelho, né? O nosso público-alvo, né, no SEMAI Surdez, são os surdos, a deficiência auditiva, né, usuários de implante coclear e os codas. Quem são os codas? Né? São os filhos de pais surdos. Então, hoje nós temos esse diferencial no município, né? Trabalhamos a comunicação com essas crianças, né? Às vezes elas têm uma dificuldade na oralidade,
devido à deficiência dos pais, né? Alguma dificuldade na escola, então a gente faz todo esse trabalho. E o principal objetivo do Semai Surdez é desenvolver a comunicação, né? Oral, escrita ou através dos sinais. Programas do Semai Surdez, quais são? Né? Nós temos a língua portuguesa, apoio pedagógico na matemática e apoio pedagógico Libras e o programa também da educação infantil. Qual que é o objetivo, né, do apoio pedagógico da educação infantil? É estimular a comunicação e o desenvolvimento e aspectos cognitivos das crianças. O apoio a Libras, o objetivo maior é mediar o aprendizado da língua para atender as especificidades linguísticas, culturais e educacionais dos estudantes surdos. Da língua portuguesa, o nosso maior objetivo realmente é que compreendam a estrutura da língua portuguesa, né? Ou seja, na leitura, na escrita e na oralidade. E na matemática ou em outros componentes curriculares, né, de mediar através de estratégias realmente de aprendizagem para que os estudantes se apropriem desses objetivos de conhecimento, tá? Nós temos hoje as nossas crianças que participam de terapias de fonoaudiologia, né? Nós temos esse canal aberto junto com a saúde, nós estamos constantemente conversando com as fonos, até agradecemos realmente, né, esse trabalho, que só assim, desta forma, a gente vai realmente atingir o nosso objetivo de desenvolvimento da criança, né? Onde nessas reuniões as fonos, sempre em contato conosco, nos dão assim algumas sugestões de como estar trabalhando ali no Semai Surdez, né? E é uma troca realmente de conhecimentos que a gente faz com elas, né? Alguns sinais assim de alerta, né? A gente deixa assim para as escolas, para a família, enfim, pedir quando a criança pede com frequência para repetir o que for dito, né? Evita participar das conversas em grupo, solicita que aumente o volume da televisão, otite de repetição, não percebe sons baixos no ambiente, não se assusta com sons ou barulhos repentinos, apresenta distração, não atendendo quando é chamada também, né? Então, alguns sinais de alerta. Acabei esquecendo de falar sobre itinerância, nós também temos a itinerância, né, como o Semai Visual, né, onde marcamos mediações com a escola, com os CMEs, né, para realmente ter essa troca de encaminhamentos, de como que a gente deve trabalhar com essa criança, com esse estudante, né. Então, fazemos reuniões ali, mediações constantes. Eu, como pedagoga, quando posso, também estou junto com a professora itinerante, né? Então, é importante todo esse trabalho em conjunto, né? E, além de que também, a itinerância, a pedagoga, nossa diretora IF também sempre está junto conosco ali. Então, né, as reuniões, sempre a gente está assim, em contato com todos os CMAs, com CMEs, escolas, enfim, para o maior desenvolvimento dessas crianças. Eu acho que é isso. Agradeço a oportunidade. Como é importante, né, a gente saber desse trabalho que está sendo realizado e, como você mesmo falou, o canal aberto com a Secretaria de Saúde, né? Então, assim, a ideia do programa Saúde na Escola é justamente isso. Ele é um programa do governo federal e a Araucária tem essa parceria, né, está pactuada aí há alguns anos. Então, a gente sempre está conversando a respeito das ações que estão sendo feitas, tanto enquanto Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, muitas vezes Secretaria de Ação Social e outras secretarias parceiras, né? Então, eu agradeço mesmo a presença de vocês. No segundo bloco, a gente vai conversar um pouquinho com a Janaína, que é da Saúde Bucal. Mês que vem tem mais, pessoal. Muito obrigada. Olá a todos, eu me chamo Elisa, sou enfermeira e estamos em mais uma temática do programa Saúde na Escola. Dessa vez a nossa temática é sobre saúde bucal
e nós temos aqui como nossa convidada a Janaína. Janaína, você pode se apresentar para nós, por favor? Olá, bom dia, me chamo Janaína, sou auxiliar de saúde bucal na Prefeitura de Araucária, né? E estamos aí para realizar essa palestra, né? E trazer bastante aprendizado, né, para nós todos, de uma maneira geral, e passar as orientações de como que é desenvolvido o programa Saúde na Escola da odontologia. Janaína, vou fazer algumas perguntas então para você. A primeira pergunta é: quais as ações que são desenvolvidas pela odontologia no programa Saúde na Escola? As ações desenvolvidas pela odontologia é a escovação supervisionada, né? São realizadas palestras educativas, né? Falando sobre a saúde bucal, sobre os cuidados, né? Sobre a alimentação saudável, sobre a escovação, né? De uma maneira geral, sobre os cuidados da saúde bucal. Os nossos técnicos e auxiliares, eles usam de maneira dinâmica para prender a atenção das crianças, né, dos educandos. Então, eles acabam criando fantasias, né? Dessa forma, eles levam o conhecimento sobre a saúde bucal de uma maneira lúdica para prender a atenção, né, do aluno, para que este absorva aquele conhecimento de uma maneira mais fácil, né? De modo que eles tenham uma interação maior com o profissional de saúde. Então, no período pandêmico, nós tivemos uma grande dificuldade com essas ações. Por quê? Porque a gente não podia fazer de modo presencial, né? Então, nesse período, como que foi a atividade do PSE nas escolas? Foram gravados vídeos, palestras, as orientações, tudo de maneira híbrida, né? Então, assim, tudo online. Esses vídeos eram repassados para os professores, né? E os professores repassavam para os alunos, né, essas orientações em forma de vídeo. Claro que a gente não teve um prejuízo tão grande, mas assim, de certo modo, esse contato pessoal, né, lado a lado, dificultou o processo de aprendizagem da saúde bucal dos educandos pela seguinte forma: nós não tínhamos o profissional ali para orientar esse aluno para fazer a escovação de forma correta. A escovação supervisionada, como que consiste a escovação supervisionada? O profissional técnico de saúde bucal, o cirurgião dentista, o auxiliar, ele vai explicar para o aluno como que é feita a escovação de maneira correta. E vai ver esse aluno fazendo a sua própria escovação e vai orientar: não, você está fazendo de maneira errada, é desse jeito, dessa forma que você vai ter uma escovação eficiente. Então, assim, através do vídeo, o aluno se dispersa, ele pega pouco conhecimento do que está sendo transmitido para ele, né? Então, os nossos técnicos, eles são muito criativos, tanto os técnicos quanto os cirurgiões dentistas, os auxiliares, eles sempre veem uma maneira lúdica de prender a atenção do aluno, e no contato pessoal é muito mais significativo. Porque a gente tem alguns modelos, tais como esse que está exposto aqui, né? Nós temos modelos, né, parecidos com esse, né, um tamanho maior, no qual é passada a orientação de escovação dental para os alunos. Aí o auxiliar, o técnico, o cirurgião dentista, ele vai ensinar a maneira correta da escovação, né, que é em movimentos circulares, né? Daí tem que precisa ser escovado também a região posterior dos dentes, aqui na região lingual, né? Aqui na parte de cima, né, um movimento de varredura, em cima dos dentes é um movimento de varredura. Precisa ser higienizado atrás dos dentes, que é no palato, né? Lembrando sempre que são movimentos circulares. Então, assim, é feita toda a orientação. A importância também de fazer a escovação da língua, né? De fazer o uso do fio dental. Eles fazem tudo em réplicas desse tamanho aqui, maior, para que os alunos possam interagir também de uma maneira lúdica. Muitos são confeccionados por eles mesmos, com garrafas PET, com o fundo da garrafa PET simulando o dente molar, né, o dente posterior. Então, assim, eles usam da criatividade para realmente passar uma educação de saúde bucal de maneira efetiva. E isso, de forma presencial, é muito mais gratificante e muito mais fácil a aprendizagem por parte do aluno.
Isso é muito importante, né, Janaína? Porque a gente vê, né, vai no dentista, ele explica pra gente, né, o dentista, o técnico de saúde bucal, às vezes a gente escova, né, as crianças acabam escovando o dente com muita força, né, e daí não é a maneira correta, né? E essa parte presencial é muito importante. Justamente, que são movimentos circulares, como você diz, né, a gente não pode colocar força na hora da escovação, né, a gente tem que estar com a mão leve, né, porque a força vai gerar a retração da gengiva, né? Então vai expor a raiz, vai gerar, né, uma complicação, vai gerar erosão, né? Então é feito toda essa orientação da maneira correta e o profissional tá ali, tá olhando, analisando o aluno para ver se ele realmente está fazendo uma escovação efetiva. A partir do primeiro trimestre do ano passado, nós conseguimos retomar com as atividades educativas presenciais nas escolas. A escovação supervisionada e o bochecho fluoretado, que foi pactuado com a CESA, com a Secretaria, né, de Estado da Saúde. Então, a gente consegue ter uma qualidade na saúde bucal maior, porque agora é possível, né, ter um cuidado maior com os alunos, presencialmente e feito de maneira, né, gradativa. Aí, qual que é a importância do bochecho fluoretado, né? Então, ele vai prevenir os agravos da doença cárie, os agravos da saúde bucal. Também nós temos, esse ano está acontecendo, o exame epidemiológico. O que consiste no exame epidemiológico? O cirurgião dentista, né, somente ele é capacitado e somente por ele pode ser feita a avaliação de saúde bucal, o exame bucal. E ele vai fazer a estratificação de risco. Então, ele vai ver aquele aluno, qual que é os problemas bucais que aquele aluno apresenta. Ah, ele tem presença de mancha branca da cárie, tem cárie, qual é o nível dessa, né, classificação do nível dessa cárie, problemas gengivais. Ele vai fazer a estratificação de risco desse aluno. Essa estratificação vai nortear o trabalho do técnico de saúde bucal do auxiliar. Por quê? Aquele aluno que apresentar maior índice de agravos bucais, ele vai ter uma assistência maior por parte do profissional técnico de saúde bucal e do auxiliar. Por quê? Porque vai ser feito mais ações de escovação, vai ser cobrado muito mais desses alunos o cuidado e a prevenção, né? Então, vai ser o enfoque, o exame epidemiológico, ele facilita o trabalho do técnico do auxiliar. Por quê? Porque através da estratificação de risco, ele sabe quais aqueles alunos que ele precisa dar uma atenção diferenciada, né, com relação às práticas de orientação de saúde bucal, e quais tem uma menor, como eu posso dizer, parcela dessas atividades, né? Então, aqueles que tiver menor problema, vai ser assistido de uma maneira reduzida, né? E se tiver maior, vão ser assistidos, né, de uma maneira mais intensificada. Janaína, e a equipe de saúde bucal, ela também atua em outras linhas de cuidado? Quais são essas temáticas abordadas nas ações realizadas pela equipe de saúde bucal? Então, Elisa, nós abrangemos outras linhas de cuidado, né, além da saúde bucal, né? Nós atuamos na parte também da alimentação saudável, né? Então, assim, entrando na área da nutrição, nós abordamos também o tabagismo, né? Então, assim, é uma linha de cuidado muito importante. Então, a gente faz orientações, né, prevenindo sobre os vícios, né, do uso do álcool, do tabaco também, das drogas também, a gente faz uma abrangência maior. Então, a gente atua em várias linhas, né? A questão da alimentação saudável, como eu já disse, a questão da violência também, né? Então, tem algumas palestras de orientação à não violência, né, aos direitos humanos. Então, assim, tem várias áreas que a odontologia também, em parceria com as outras categorias, traz essa orientação nas escolas, né, e orientando os alunos sobre essas questões que, conforme eu citei anteriormente. Também é muito importante nós falarmos sobre a questão do traumatismo dental. Então, o que vem ser o traumatismo? Nas escolas a gente sabe que tem, né, muitas atividades, né, na quadra, esporte, né, jogos. Então, assim, tem muitas atividades, às vezes brincadeiras, né, entre os alunos, que a gente precisa sempre orientar, né, os docentes, aos educandos. Por quê? Porque às vezes acontece uma queda, né, e esse aluno ele acaba tendo a avulsão do dente. No que consiste a avulsão do dente? Esse dente ele sai com a raiz, com a coroa e raiz, então o aluno acaba perdendo esse dente.
é muito importante a gente refrisar que precisa procurar o atendimento odontológico imediatamente. Então, assim, em 30 minutos, se possível, que quanto maior a rapidez de procurar o atendimento odontológico, maior a chance da recuperação desse dente. Se for um dente permanente, esse vai ser lavado e o aluno vai ver se ele não teve a fratura da raiz. Se ele tiver receio de recolocar esse dente, ele lava esse dente e ele coloca no leite. E a lavagem desse dente não precisa esfregar, então você não vai pegar uma escovinha e vai esfregar. Você somente vai pegar a água corrente, vai lavar esse dente ou vai tentar reposicionar ele no local, se tratando do dente permanente. Ou se você tiver medo ou receio, né, ou a própria professora ficar com esse receio, né, o recomendado é que esse leite, depois de lavado em água corrente, sem fazer a fricção, sem esfregar ele seja armazenado em leite gelado e levado imediatamente na unidade de saúde para que o dentista faça a contenção desse dente, né? E quanto antes for, né, conforme eu disse anteriormente, maior a chance de recuperar esse dente, né? E se for um dente de leite, ele não pode ser reposicionado no local. Então, nossos profissionais, cirurgiões dentistas, técnicos de saúde bucal, auxiliares, eles passam essas orientações, distribuem folders orientativos sobre essas questões, né? E orientam a forma correta. Se tratar de um dente de leite, ele não pode ser reposicionado no local, somente dente permanente. O dente de leite é só fazer a higienização na água corrente, sem esfregar, conforme eu falei anteriormente, e colocar no leite gelado e ir o mais rápido possível para a unidade de saúde para procurar o atendimento. Se for um pedaço do dente, é a mesma conduta. Você vai lavar em água corrente, vai armazenar em leite gelado e vai procurar a unidade de saúde para que o dentista faça a restauração utilizando aquele fragmento que foi quebrado do dente natural. Então, assim, o profissional, o professor precisa ter essas orientações, né? Ou, se não tem essas orientações, não sabe qual a conduta certa a fazer nesses casos, pega o dente, lava em água corrente, coloca no leite, caso não lembrar do leite, ou procura a unidade o mais rápido possível. O ideal é colocar no leite por causa do cálcio, né? Então, a recomendação é essa. Mas a procura pelo atendimento imediato é primordial para salvar esse dente, né? Então, quanto antes for, maior a chance de salvar esse dente. Então, a gente sempre, né, orienta nas escolas, pede o apoio dos docentes para que oriente essas crianças, os pais e alunos para procurar rapidamente o atendimento odontológico. Umas informações muito importantes, né, Janaína, para professores e alunos, né, pais também, Sim, né? com certeza. E Janaína, perguntando agora também sobre alimentação saudável, qual que é a orientação, né, dos profissionais da odontologia sobre isso? Então, os profissionais da odontologia, eles usam de meios através de cartazes, expondo rotulagens de produtos com alto índice de açúcar, né, e alto índice de sódio. Então, o alto índice de açúcar, né, o educando vai ficar mais propenso à doença cárie, né? Então, as orientações voltadas, a questão do sobrepeso também, né? Então, a orientação para que seja consumido menos produtos com alto índice de açúcar, alto índice de sódio, né? E as complicações que isso traz para a saúde de uma forma geral, claro, envolvendo a saúde bucal, mas de uma maneira geral. Eles fazem cartazes, expondo rotulagens, colocando alimentos saudáveis para que o aluno tenha essa mentalidade de ter uma dieta, né, adequada, uma alimentação saudável e juntamente com a questão da saúde bucal. Então, assim, como que a má alimentação ela influencia em todo o nosso organismo, trazendo doenças bucais, trazendo sobrepeso, né, doenças no nosso organismo, a diabetes, né, precoce também. Então, assim, de uma maneira geral, como que essa questão, né, de uma alimentação errada, né, uma alimentação exagerada no sódio e no açúcar, vai trazer complicações para o nosso organismo. Ótimo. E sobre as crianças, né? Todas as crianças elas vão passar pelo exame bucal nas escolas e O nos programa PSE,
ele é o ideal, né? Então, o que o programa PSE nos orienta? Que todas as crianças precisam, é o que o programa propõe, né? Que todas as crianças passem pelo exame bucal. Nós temos algumas dificuldades para alguns pais entenderem qual que é o real significado do exame epidemiológico. O exame, ele é nosso norteador. Então, assim, o profissional cirurgião dentista detectou uma cárie inicial, quanto antes esse aluno procurar o atendimento odontológico, mais antes ele vai ter um cuidado de saúde bucal melhor e não vai passar por problema, por exemplo, de dor de dente, né? Então, assim, a prevenção ainda é o melhor remédio. Então, a gente precisa enfatizar os profissionais da educação, os pais de aluno, a importância de que o aluno seja examinado pelo cirurgião dentista, né? Então, quanto antes procurar o tratamento, melhor. Então, a gente pede o apoio da escola, que oriente os pais sobre a importância do exame bucal dos alunos. Então, e também o exame epidemiológico, ele nos serve ele é norteador para novas políticas públicas. Então, assim, se a gente vê que a gente está com muito problema bucal, a gente vai ter políticas públicas voltadas para prevenção e para o tratamento odontológico, né? Então, a gente precisa muito do apoio da escola e a gente conta com o apoio dos pais e da escola sobre a importância da avaliação bucal. E, assim, é importante lembrar, né, que às vezes os pais têm medo, né, acham que vai dar anestesia na criança e tudo mais, mas é um estudo de prevenção, né, análise. Isso, somente o exame. Este aluno, ele vai procurar o atendimento com autorização do seu pai, acompanhado do seu pai, o responsável. Então, não vai ser feito nenhum procedimento ali na escola, apenas o exame, não vai ser feita nenhuma intervenção. Como você diz, o aluno não vai receber uma anestesia, não vai ser feita a abertura de um dente, né? Então, é muito importante e a gente conta com o apoio dos pais e da escola para que todos esses alunos, né, da rede municipal sejam avaliados. Janaína, muito obrigada, né, pela tua participação aqui na nossa temática de saúde na escola, né, saúde bucal, saúde visual e saúde auditiva. Nós agradecemos muito e deixamos também aqui o contato, né, e material de apoio para vocês acessarem sobre saúde bucal também. Muito obrigado e espero vocês em uma próxima palestra. Obrigada, eu que agradeço também, né, por poder transmitir, né, um pouco do conhecimento que a gente possui, e todas as orientações estão sendo feitas nas escolas, todas as atividades, né, da melhor forma possível. E é isso que a gente conta, né, para que a saúde bucal seja cada vez mais, né, atingida e seja cada vez mais, que todos tenham esse acesso da prevenção. A prevenção ainda é o melhor remédio. Obrigada.